Em Mateus 5, vamos ler dos versículos 17 a 20. Amém? Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Amém. Boa noite. Eu queria, antes de começar a falar a palavra, que isso veio como uma bomba, essa oportunidade que me foi dada. Porque normalmente a última vez eu tive um mês inteiro para pensar numa palavra, aí agora foi um pouco menor. E tenso, vai ser parte. E eu também parei para refletir a respeito deste mundo moderno que a gente vive, onde cada vez a gente é bombardeado por muitas informações. Todo dia nós recebemos muitas no nosso celular, é só você pegar em qualquer área da nossa vida. Pode ser para se entreter, pode ser para se informar, qualquer coisa que formos ver, sempre vai ter muitas informações vindo para a gente. E a gente não tem tempo para absorver, a gente não tem tempo para refletir a respeito. Todo dia vem uma coisa nova. Isso reflete em qualquer área da nossa vida, inclusive a palavra. Porque a quantidade de pessoas, de pastores, de textos, de coachings, de qualquer pessoa que tem um microfone na mão, falando de Deus, todo dia, toda hora, é impressionante. E antigamente, já que a gente é cristão, temos que falar de Jesus, o povo daquela época, na época dele, não tinha acesso a tantas informações. Principalmente da Bíblia com Deus. As informações a respeito da palavra eram restritas aos fariseus e aos escribas. Eles guardavam para eles e por isso eles eram considerados de autoridade para falar a respeito da palavra de Deus. E a gente pode dizer que a gente evoluiu, porque depois de muitos anos nós tivemos personalidades como Lutero, que conseguiu pegar a Bíblia e traduziu ela para que mais pessoas pudessem saber como é a palavra de Deus. A gente chegou a um ponto onde qualquer um pode acessar a palavra do Senhor. Agora qualquer um pode pegar o celular e ver a palavra de Deus. Mas essa nossa facilidade, coisas boas por nós termos evoluído, acabou tornando a gente pessoas meio acomodadas com as informações. Que não, por ter muitas informações vindo, acabamos que não valorizamos elas. Não damos o devido respeito à palavra do Senhor. É isso que está aparecendo, principalmente nos cultos, quando fala o nome de Jesus. Não é novidade que o ser humano, ele sempre teve a característica de buscar lazer, buscar ter menos esforços naquilo que faz. Por isso, ele tende a pegar todas essas informações que a gente recebe e quer tudo de forma mastigada. Os stories e os reels é o que dizem, que vem informação rápida, já passamos, quero outra. Eles querem tudo prontinho, eles não estão a fim de se informar, de verificar o que escuta. Por isso os influenciadores da internet têm tomado tanto espaço. Eles vêm com informações rasas, meio fúteis. O que importa é mandar informação, não importa se ela está certa ou não. O que importa é as pessoas verem essas informações. E isso acabou trazendo uma característica do ser humano que, por ter tantas informações no nosso dia a dia, a gente acaba sendo seletivo do que quer ver, e isso fez a gente ficar com pessoas meio infantilizadas. Por quê? Para pensar hoje em dia.
ninguém gosta de ser questionado ou ser refutado a respeito daquilo que acredita. Antigamente, quando você apresentava uma prova, principalmente na época de Jesus, você mostrava que isso não é verdade, as pessoas aceitavam mais. Hoje em dia, as pessoas ficaram fechadas nas suas bolhas e não aceitam ser questionadas. É um posicionamento meio de criança que chora se falar que a pessoa está errada. Muitas pessoas, hoje em dia, elas não querem também nem saber de enfrentar os seus próprios problemas. Elas preferem ver os outros enfrentar os problemas, ver os influencers viajarem, ter relacionamento, do que levantar do sofá e fazer alguma coisa da vida. Elas não se esforçam para se levantar e verificar aquilo que é dito para elas. E, pelo que sabemos a partir de Deus, é que uma coisa que sempre vai ser verdade é que a palavra de Deus é imutável. O João 17:17 já disse: santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Na época de Jesus, apesar de o conteúdo a respeito de Deus ser muito limitado para as pessoas conheciam a lei. Elas sabiam o que podiam, o que não podiam fazer, o que eles têm que fazer para agradar a Deus. Elas tinham essa noção. Contudo, mesmo com esse conhecimento, muitos dos mestres, eles acabavam refletindo errado a respeito da palavra, mesmo sabendo o que a lei dizia, o que podiam não fazer. Eles não entendiam a respeito dela. Teve que vir Jesus e jogar uma luz para mostrar o que a lei de Deus estava falando para eles. Assim como tinha os rabinos e os fariseus na época de Jesus, hoje nós temos os coaches, os pastores, os influenciadores que vivem falando de Deus com grande facilidade, como os fariseus. Mas não vivem e não compreendem verdadeiramente esses ensinamentos. Como resultado, a palavra de Deus tem sido pregada de uma maneira completamente distorcida, a mesma forma que os fariseus e rabinos faziam na época de Jesus. E Jesus afirma na palavra que lemos: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei que vocês estão falando. E ele fala isso para as pessoas que ouviam, porque o jeito dele de pregar de Jesus era tão diferente, era uma forma tão nova, que eles pensavam, ele vai mudar completamente a lei que a gente conhece de Deus. Ele falou que não, ele não vai mudar a lei de Deus sempre é imutável, ela está sempre dita e não tem que ser mudada, tem que ser cumprida. A palavra de Deus é eterna. Assim, então, nós não podemos, como Jesus está dizendo aqui, ignorar o Antigo Testamento. Por mais que ele contradiga um pouco das nossas crenças de hoje em dia. Por exemplo, o Antigo Testamento prega um contexto muito violento. É um Deus meio sangue nos olhos, mata, não quer, porque ele é pecador. Nós já pregamos a respeito do príncipe da paz. Porque tudo depende do contexto que você está lendo a palavra. Jesus ele não veio para contradizer o que está escrito nas Escrituras, mas cumpri-la. Ele veio porque o povo não havia entendido, e por isso eles apedrejavam quem pensava diferente da sociedade. Hoje, embora a gente tenha mudado esses hábitos, graças a Deus, a gente ainda comete erros muito parecidos. As igrejas, por mais que hoje essas práticas não existam mais, elas se tornaram lugares excludentes, onde se prega intolerância, se prega o preconceito, e com foco no dinheiro, em vez da palavra. E aí, quando você vê a palavra deles, elas são vazias, são cheias de legalismos, porque não se aprofundam naquilo que Jesus ensinou. Os fiéis têm aceitado esse tipo de coisa sendo dita nas igrejas, que não tem Jesus Cristo, porque com o legalismo, ou seja, você simplesmente obedecer por obedecer, só seguir o que está escrito, sem pensar a respeito, é só uma forma de mascarar os problemas que as pessoas têm, a falsidade que elas têm na vida delas. E Deus quer nos mudar, não determinar regras do que você tem que fazer. Assim como os fariseus que apenas apontavam o que estava errado, sem refletir sobre isso, e usavam a lei como uma forma de se proteger e justificar os seus erros que eles faziam no passado.
Hoje as pessoas ainda utilizam a palavra de Deus para justificar os seus preconceitos e ações distorcidas. Jesus, por outro lado, ele não se prendia às leis. Ele usava as leis para refletir a respeito, entendendo o que é mais importante. Sabendo o que deve ser, o que para Deus é importante é o que está mais dentro de nós e como o nosso espírito se encontra. E esse espírito nosso deve refletir a Deus. E com esse entendimento, devemos considerar toda a nossa palavra. A igreja existe para nos proporcionar felicidade. Ela nos ensina que uma vida equilibrada com Deus traz a alegria. Jesus sempre nos procurou, mais se preocupou com o nosso interior do que o nosso superficial. Se a felicidade não estiver dentro de nós, não adianta procurar no mundo, pois ela não existe. Os evangélicos possuem um papel aqui na terra que Deus espera. Nossa felicidade deve brilhar com a luz de Deus. No hebraico, a palavra glória significa luz. Ele é o Pai da glória, ou seja, Ele é o Pai da luz. Portanto, é Ele que deve brilhar na nossa vida quando nós exalamos alguma felicidade. A glória dele deve ser vista por todos e todas através de nós. Infelizmente, muitas pessoas que liam as Escrituras, inclusive as que estudavam a lei, não brilhavam como Deus desejava. Eles acabaram se tornando portadores de uma luz falsa, os fariseus e os escribas, que não refletiam a verdadeira luz de Deus. Deus deve estar dentro de nós e por isso Jesus enfatizou que o que está no seu interior vale mais do que o que você quer mostrar para os outros no seu exterior. Não devemos nos preocupar apenas com a aparência. Aqueles que fixam nela acabam sendo preenchidos por manias evangélicas, repletos de discurso, mas vazios por dentro, que é o que a maioria dos crentes hoje em dia tem sido. Quando Jesus menciona em Mateus 5,18, como lemos, e algumas versões da Bíblia falam que nenhum i, nem um tio será modificado. Isso quer dizer, isso é um jeito de dizer, caso vocês tenham esse tipo de escrita na Bíblia, é que até um mínimo detalhe da lei não será mudado. Esse versículo, ele ressalta que a lei de Deus é eterna e imutável, e nada será perdido ou esquecido. Para a visão evangélica, isso só reforça a soberania e a perfeição de Deus em sua palavra. A lei possui um propósito eterno, e até o menor detalhe é relevante do que a gente lê na Bíblia, pois reflete a natureza e a vontade de Deus. Jesus é aquele que traz o cumprimento perfeito desses detalhes que Deus espera ver dentro de nós. Ele é o verbo de Deus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. No versículo 19, Jesus destaca a importância que devemos dar à palavra de Deus. Não podemos, como nos dias atuais, utilizar a palavra de forma conveniente, ou seja, usar a palavra apenas quando nos favorecer. Sabe, Deus, se eu fizer isso aqui, o Senhor promete que me dá aquilo que eu quero? Me dá aquele carro, compra aquele negócio para mim, Senhor, me dá mais dinheiro. Precisamos, assim como Jesus fez, ser o oposto e usar a palavra com sabedoria e com visão de quem Jesus foi na terra. Para o povo de Deus, isso só enfatiza a necessidade de viver de acordo com os princípios divinos e obedecer os seus mandamentos. Pois a verdadeira grandeza do reino de Deus é medida pela fidelidade com a palavra que nós lemos. Jesus não pregou a palavra, ele viveu o que pregava, e por isso ele é o verbo, ele é a verdade. Da mesma forma nós, porque não adianta a palavra estar na nossa boca, mas nós não fazemos ela virar atitudes na nossa vida. Portanto, esta atitude infantil de moldar a palavra ao nosso modo, ao invés de vivê-la como Deus ordena, apenas nos afasta, transformando a palavra não em uma extensão de Deus, mas em uma extensão do ser humano, utilizada pelos nossos próprios interesses e não para os interesses de Deus.
Deus honra aqueles que tratam a sua palavra com respeito, que se dedicam a estudá-la, que se dedicam a pregá-la. Aqueles que não demonstram respeito pela palavra do Senhor perderão o respeito de Deus na sua vida, pois estarão manchando o nome de Deus. As palavras de Jesus, quando ele fala o que fala, não são em vão. Estão diretamente ligadas à forma como os fariseus, que ele via, distorciam a lei de Deus aos seus moldes, ao sistema que eles criaram. E devemos analisar isso hoje, quando muitos pastores, padres, coachings, distorcem o nome sagrado de Deus em prol dos seus próprios benefícios. Não vamos citar nomes aqui porque é feio. Pois, como disse Jesus no versículo 20, pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nesse versículo, Jesus fala sobre a justiça, mas não qualquer tipo de justiça. É uma justiça interna, que se diferencia dos pregadores de seu tempo e do nosso tempo também. A justiça dos falsos pregadores não reflete a luz de Deus, pois se preocupa apenas com a aparência, com o que os outros vão pensar, com a opinião geral de todos menos de Deus, enfatizando aspectos externos com legalismos e aparências. Embora afirmem seguir a lei de maneira tão rigorosa como os fariseus diziam, seus corações não são sinceros diante de Deus. Esse é um tipo de crente falso, crente que não serve para Deus. A justiça de Deus se manifesta em pessoas que têm corações genuínos quando fazem a palavra, que estão dispostas de verdade a servir, que buscam fazer aquilo que Deus espera delas, sem se prender às questões com os legalismos vazios e as questões de interesses do mundo. Quem te honra não é você, é Deus que te honra. O que deve sair da sua boca é o que está dentro de você, e o que tem dentro de você tem que ser o Senhor. É por isso que sua felicidade deve estar dentro de você, não fora. Deus deve habitar no seu interior e não apenas ser refletido na sua aparência, usando um terno com uma Bíblia embaixo do braço, ou no que você possui, porque você tem um carrão, como dizem as igrejas universais aí, né? Essa transformação necessária que Deus nos solicita deve ocorrer em cada aspecto da nossa vida. Precisamos compreender que o mundo em que vivemos nos torna cada vez mais acomodados. Nós queremos ficar no conforto. E os desafios de Deus que Deus nos apresenta diariamente, nos tira da zona de conforto, ou seja, contrário a essa vida que o mundo oferece. Se continuarmos a agir dessa forma, só na zona de conforto, nós só vamos agravar o nosso estado espiritual, já que para justificarmos nossos erros, terminamos em julgar os erros alheios. Quando vocês veem uma pessoa, por exemplo, que vive julgando ou falando mal dos outros, sabe, que todo dia tem que apontar um defeito em alguma coisa, ou falar mal de alguém, normalmente essa pessoa, ela tem um problema dentro dela, que ela não aceita que tem, e por isso ela sai apontando os erros nas pessoas. É o famoso julgar. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Observamos as experiências dos outros, em vez de viver elas. E com isso nós acabamos virando pessoas moralistas, julgando o que é certo ou não. Quando na realidade, aqueles que julgam os outros, frequentemente, escondem em si mesmo algo negativo que não querem encarar. Precisamos nos inspirar nos ensinamentos do nosso Messias e Libertador Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ela é eterna. Independente do tempo que se passe. Ela sempre vai ser, não importa os anos que se vão. O trecho que lemos, dos versículos 17 a 20 de Mateus, expressa claramente o que se espera de um servo e uma serva de Deus, pois Jesus veio para cumprir a verdadeira mensagem proclamada por Deus. Ele menciona especificadamente nas Escrituras antigas
porque o povo frequentemente pregava de forma errônea o que estava lá na lei do Antigo Testamento. O que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, e ainda com esses erros vista de forma errônea que pregavam, nós ainda cometemos esse erro. Portanto, Jesus veio para apresentar esta mensagem de ver o Antigo Testamento, que os fariseus não conheciam, nem o povo, de uma maneira diferente, com a luz de Deus. Por isso Deus mandou Jesus à terra, para clarear o que ele já havia feito no Antigo Testamento e trazer a visão certa, que é Cristo. Os discípulos notaram essa diferença entre os fariseus e Jesus, pois enquanto ele interpretava a lei de forma exata, Jesus ensinava como devemos nos relacionar com o Antigo Testamento. Ambos conheciam a lei, Jesus e os fariseus. A diferença é que Jesus, ele vivia o que a palavra dizia, e os fariseus só falavam da palavra. Muitas vezes ouvimos que após a vinda de Jesus, a lei já não tem mais importância, trazendo para o mundo de hoje em dia, porque Deus é amor, como eles falam, e tudo se baseia na graça. No entanto, como a gente acabou de ver, os versículos que lemos contradiz completamente isso. Tudo que Deus criou é perfeito e imutável, assim como a lei. O que precisamos fazer é analisar as Escrituras, e as igrejas usam como justificativa o argumento de que Deus é amor para não fazer a lei. E isso é uma tremenda hipocrisia. Porque o que você vê nas igrejas hoje em dia é não precisa porque tudo é a graça, mas não estende uma mão para ajudar absolutamente ninguém, como Deus determinou na lei. O argumento de que Deus é amor, que é absolutamente verdade, sobre quem Deus é, ele é amor, é frequentemente empregado de forma leviana pelas igrejas, como desculpa para ignorar a lei, para não ver os seus erros pessoais. Dessa forma, as igrejas continuam a crescer, repletas de pessoas que não seguem que só seguem a sua própria vontade. Devemos recordar de que nada em nossas vidas está sob nosso controle. Precisamos nos submeter a Deus e nos afastar de qualquer um que distorça a sua palavra, mesmo que em pequenas coisas. É Deus que deve estar no comando das nossas vidas. Como mencionado no versículo 19, Jesus condena todos os pregadores em seu tempo e continua a condenar aqueles que ignoram os ensinamentos da lei de Deus. A igreja e o púlpito nunca devem ser um palco para a busca dos interesses pessoais dos pastores. Hoje, nós somos bombardeados por muitas informações, dia após dia. Isso é positivo se soubermos filtrar aquilo que absorvemos todo dia. Na época de Jesus, os escribas e os fariseus eram reconhecidos e respeitados da sociedade. Eles também haviam criado inúmeras leis para fazer a vontade de Deus na visão deles. Jesus, sabendo disso, não veio para criar novas regras, mas sim para trazer a luz sobre elas, para todos que não haviam entendido. Afinal, Ele é o Pai de toda a luz. Sendo o cumprimento do que havia sido profetizado, Ele fez isso da seguinte forma. Na era de Jesus, era comum de que todos os fariseus, os escribas, quando eles falassem ou pregavam a respeito de alguma palavra, eles não falavam, a palavra diz isso normalmente. Eles falavam, olha, o que eu estou pregando é baseado no mestre tal, que estudou com outro fulano, que aprendeu com outro ciclano, uma forma de fundamentar a palavra do que eles estão fazendo, para ter um sustento. Só que Deus, Jesus, ele chegou e fez diferente. Ele não chegava com a lei rabínica falando, eu me baseei em tal e tal, baseado no mestre tal. Ele chegou, em verdade vos digo. Porque não existe nenhuma autoridade, nenhum mestre maior do que ele. Ele é o próprio Deus. Por isso ele fala, em verdade vos digo. É importante que façamos uma reflexão sobre tudo o que aprendemos. A palavra de Deus pode nos fornecer respostas para cada aspecto da nossa vida. Entretanto, muitos se aproveitam dessa grandeza da Bíblia para manipular e enganar aqueles que buscam ir nos templos. Muitas vezes esses indivíduos não passam pela verdade incontestável que é Jesus.
Eles apenas utilizam Jesus como acessório nas igrejas e com grande quantidade de informações que eles nos oferecem. Sem considerar a visão de Jesus, a verdade acaba se tornando apenas o que é conveniente para a gente, não o que a verdade é de fato. Quando Jesus afirma que nenhum i ou um tio, em algumas versões, passará sem deixar de ser cumprido, ele enfatiza que tudo que está escrito na palavra de Deus será realizado. Os religiosos de sua época acreditavam nisso, e essa crença ainda persiste. Porém, se não tivermos a perspectiva de Cristo, que nos ensinou a ler a palavra com reflexão, com estudo, com empenho, respeitando, tendo reverência com Deus, a palavra pode se tornar qualquer coisa e ser manipulada por líderes religiosos, que distorcem o que Deus faz para nos enganar. Portanto, precisamos ter cuidado quando estudamos a palavra de Deus. É necessário da nossa parte ter um estudo. Jesus afirmava que aqueles que tentassem deslegitimar a palavra enfrentariam uma consequência de serem considerados os menores no reino dos céus. Pessoas que não têm reverência nenhuma com a palavra. Em contrapartida, aqueles que realmente leem a palavra de forma correta serão vistos como os grandes no reino de Deus, pois tratam os ensinamentos divinos com a devida reverência. Seguindo os versículos, após o que lemos, Jesus, ele informa em cada um dos mandamentos a maneira correta de como devemos olhar para a lei do Antigo Testamento, que o povo conhecia, trazendo sua forma que nós vamos utilizar pelo resto de nossas vidas como lições, como cristãos e cristãs. Em primeiro lugar, para Deus, o que realmente importa não é apenas o ato em si do que você faz, mas sim o que vai dentro de você. O estado do seu espírito, da sua alma, isso vale também muito mais para Deus. Se devemos ser luz, então é essencial que o Pai de toda a glória brilhe em nós. Portanto, o que devemos considerar é o estado interior do nosso espírito. Por isso, Jesus afirma que só de pensar em pecar, você já pecou. Os fariseus estavam preocupados com práticas e ações externas, mas negligenciavam a condição interna do interior deles. Assim, seus corações estavam repletos de egoísmo, focados na aparência exterior. Deus não se importa com isso. Ele observa o coração do seu filho e da sua filha. Como disse em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não atenteis à sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, enquanto o Senhor olha para o coração. Para que o Senhor habite em nós e possamos ser luz como Cristo foi, precisamos nos comprometer em colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a segunda coisa. Em tudo o que formos fazer, até mesmo nas pequenas coisas. Por isso, cada palavra que emana de Deus e que inspirou os homens a escrever a Bíblia merece ser levada em consideração. Nós precisamos tratar a palavra com respeito, sempre com a perspectiva de Cristo presente. Uma pessoa que lê a palavra de maneira correta não julga o seu irmão. Essa é a terceira coisa. Pois reconhece que também possui problemas no seu espírito. Assim, não cabe a você se considerar superior, como muitos pastores fazem ao se intitularem povo eleito. Isso se aplica tanto nos nossos relacionamentos com nossos irmãos, como também em qualquer obra que formos realizar para Deus. Não adianta você fazer qualquer ação ou obra para Deus, entregar alguma oferta, se houver problemas no seu espírito em relação a alguma pessoa. Para agradar ao Senhor e ler a palavra como se deve, você precisa expurgar qualquer mal, retirar qualquer mal que brota dentro de você.
Não é pelo que você diz necessariamente, nem pelas suas belíssimas palavras quando vai louvar a Deus. Não invente moda na hora de pregar, pois a sua fala deve ser verdadeira. Mesmo que você diga pouco, se tiver certeza daquilo que você fala, isso é o que vale para Deus. Para ler e compreender a palavra corretamente, evite reproduzir o erro que o mundo faz. Essa é a quinta coisa, que já se liga à outra, que é o seguinte: mesmo que você esteja numa situação difícil no mundo, faça o oposto do que o mundo faz com você. Esse é o significado verdadeiro de dar a outra face. Dar a outra face implica também não desejar o bem apenas àqueles que te fazem bem. Se Deus pensasse assim, certamente Ele nos teria nos abandonado. Portanto, mais uma vez, você precisa praticar a não condenação e desejar o bem, inclusive daqueles que te fazem mal. Pois Jesus amou até mesmo aqueles que o feriram. E por isso Ele disse nos últimos momentos de vida: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Amar somente quem nos ama é uma atitude que até os pecadores têm. A maneira adequada de ler a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é não ter outro Deus no seu coração. Isso é outra das características que você precisa ter. Deus, em definição, é aquilo que você oferece sacrifícios, que você adora, a qual você dedica seu tempo. Isso pode ser vício, ganância, família, trabalho, negócios, qualquer realidade da sua vida que você dedica essas coisas, sacrifícios e tempo. Muitos seres humanos colocam essas coisas no lugar de Deus. Tem pessoas que Deus é o trabalho, buscando os interesses exclusivos que ele pensa que essas coisas vão dar para ele. E que na realidade, quando substituem Deus, essas coisas do mundo só escravizam a gente. Compreenda que Deus não aprecia ser desonrado. Por isso, evite pronunciar o nome de Deus se existe pecado dentro de você. É fundamental fazermos uma autoavaliação todo dia. E é por isso que nós tomamos a Santa Ceia, que simboliza a ocupação exclusiva do nosso coração de Deus. Ele é quem realmente cuida de nós todos os dias. E precisamos honrar aquele que nos protege. Deus nos protege, por isso nós honramos, assim como você honra pai e mãe que te cuida e te protegeu. Isso é uma maneira de demonstrar gratidão pelo que temos também. Se você desonra o nome do Senhor, assim como muitos pastores fazem, você está rebaixando e humilhando o nome de Deus. Como você, por exemplo, falar mal do nome do seu irmão. Portanto, mesmo quando você for louvar a Deus, examine-se para ver se de fato você honra o nome do Senhor em suas ações, assim como Jesus o faz. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que as palmas louvam o Senhor, vamos louvar.